Atos 1:8. Mas recebereis ser sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto aqui em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Amém? Isso aconteceu, querido, essa palavra foi Jesus que disse, e logo após acontece o Pentecostes. Era uma festa dos judeus, que sempre acontecia após a colheita. 50 dias depois, acontecia o Pentecostes, que era o que? Celebração, o Pentecostes. Era a celebração da colheita, era a celebração da provisão, era a celebração de algo extraordinário. E agora, querido, vem o Espírito Santo, querido, quando Jesus se entrega, quando Jesus fica aqui 40 dias, ele fala para os seus discípulos, olha, é importante que vocês se reúnam, que vocês fiquem ali em espírito de oração, porque a promessa do Pai vai acontecer, assim como Joel falou, que a descida do Espírito Santo viria, e ele falou assim, olha, eu preciso ir, se eu não for, eu não vou enviar o Consolador, mas quando eu enviá-lo, ele vai te convencer, ele vai te mudar, ele vai te transformar, ele vai te dar sentido, porque sem ele não há sentido. Não adianta conhecer o Logos, não adianta ser religioso, não adianta viver uma vida sem a presença dele. Nós precisamos da presença dele. Aleluia. Nós precisamos da presença do Espírito Santo, porque os apóstolos, querido, viram milagres, muitas multidões, discípulos, várias pessoas andaram com Jesus, presenciaram, viram, mas querido, quando eles receberam o Espírito Santo, tudo mudou na vida deles. Pedro, que o negou, agora é um homem que prega o seu sermão, um homem que não tinha eloquência, um homem que não tinha um estudo, um homem que não tinha uma teologia, alguma coisa diferente, querido, mas uma ministração de um homem cheio do poder de Deus. 3.000 almas se entregam a Jesus. A diferença do Espírito Santo na nossa vida. Como que o Espírito Santo é extraordinário. Isaías capítulo 11, verso 2. Aleluia. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. O Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. Amém, meu irmão? Então o Espírito Santo tem tudo isso para te dar. Amém? Você quer ter sabedoria? O Espírito Santo tem para te dar. Você quer ter entendimento, discernimento? O Espírito Santo tem para dar. Você precisa de um conselheiro? Amém? Você não sabe o que fazer da sua vida? Coloca seu joelho no chão e pede conselho para o Espírito Santo. Ele não vai falhar nos conselhos dele. Amém? Ele é a nossa fortaleza. Ele dá conhecimento e ele nos leva ao temor ao Senhor. Amém? 1 Coríntios capítulo 6, verso 19 ao 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo... O que você leu aí? Olha para alguém do seu lado aí. Meu Deus, esse corpo aí virou santuário. Ei, olha aqui para mim. Como que era, aonde que Deus se manifestava no Antigo Testamento? Tinha um tabernáculo, sim ou não? Tinha, como que era? Tinha o átrio, tinha o lugar santo, e tinha o lugar santo dos... Aonde que Deus estava? Santo dos santos. Querido, você sabe o que Paulo estava falando aqui agora? Falando agora que você é esse lugar aonde Deus manifesta. Aonde que é esse lugar? O santo dos santos. Uau! Aleluia!
Então, meu irmão, olha que coisa extraordinária, você agora virou santuário, ele agora não está mais em templo, ele agora está dentro de você, ele habita dentro de você, ele se manifesta dentro de você, ele fala dentro de você, ele está dentro de você agora, o santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, amém? Você não é mais, você agora tem dono, glória a Deus, você agora tem um dono, e ele chama Espírito Santo, amém? Porque Jesus te comprou, Jesus derramou sangue pela sua vida, e agora você tem, agora ele morando dentro de você. Quem pode dar um glória a Deus aí? Romanos capítulo 8, verso 9 ao 11, nós vamos ler. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está por causa do pecado. Mas fala assim, mas o Espírito é vida, por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, vai te trazer a vida, amém? Por meio do seu Espírito que em vós habita, amém? Se o Espírito Santo habita dentro de você, se você realmente entregou sua vida para Jesus, o Espírito Santo agora mora dentro de você, então não tem mais espaço para carnalidade, não tem mais espaço para uma vida de pecado, não tem mais espaço para uma vida, querido, um pé na igreja, um pé no mundo, não tem mais espaço para uma vida de qualquer jeito, não tem mais espaço. Como que pode um templo de Deus, você tem que ser o templo do Espírito Santo, você está sendo, nós estamos sendo o templo do quê? Será que o Espírito Santo vai ficar num templo, querida, onde ouve ainda música mundana? Será que o Espírito Santo vai ficar num lugar onde ainda xinga? Será que o Espírito Santo vai ficar num lugar onde a pessoa é maledicente? Será que o Espírito Santo vai ficar num lugar onde as pessoas, querido, mente? Então, meu irmão, se o Espírito Santo habita dentro de mim, as minhas ações são diferentes. Se o Espírito Santo habita em mim, eu tenho que ser diferente, sim ou não? Se o Espírito Santo mora dentro de mim, as minhas atitudes, as minhas ações têm que ser diferentes. Não tem mais como ser o velho homem. Não podemos ser mais carnal, não podemos ser mais, nós temos que ser diferentes, amém? Porque ele não está falando que o Espírito Santo mora dentro de nós? Então, que se ele mora dentro de nós, nós temos que ser diferente dessas coisas do mundo, amém? Olha o que Jesus falou sobre o Espírito Santo, João capítulo 14, verso 12. Vamos ler até o 17. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará. Alguém recebe isso aí? Meu Deus, você está fraquinho hoje. Jesus toma conta. Porque eu vou junto do Pai. Como que a gente pode fazer o que Jesus fez? Olhando naturalmente é impossível, sim ou não? Mas ele falou assim, olha, mas espera aí, e tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais e guardar os meus mandamentos, tem uma condição, né? Sempre para a bênção tem a condição. Aí ele falou assim, ó, a gente olha para esses textos e fala assim, impossível, sim ou não? Meu Deus, como que eu vou fazer isso que Jesus fez? E coisas maiores, meu Deus, a Bíblia diz que, né, querido, tantas coisas, milagres extraordinários que Jesus fez, coisas impossíveis que ele fez, agora está falando que eu posso fazer coisas semelhantes, coisas iguais e maiores. E ele falou assim, olha, calma, se acalme, fala para o seu irmão, senhora, fica calmo, se acalme, né? Fica desesperado não. Eu rogarei ao Pai,
e Ele vos dará outro, Consolador, a fim de que estejam para sempre convosco. Meu irmão, o Espírito Santo vai ficar conosco para sempre. Aleluia! O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. O mundo não pode receber. As pessoas não estão atrás da alegria. As pessoas não estão atrás para preencher o vazio. As pessoas não estão buscando alguma alternativa. Não vão encontrar. Não está no dinheiro, não está na fama, não está em tantos seguidores, não está nisso, não está na bebida, não está na droga, não está na prostituição, não está nisso. Está no Espírito Santo. A verdadeira plenitude está nele. Você pode ter tudo que o mundo tem para oferecer, mas se você não tiver o Espírito Santo, você está vazio. Você está oco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque nem o conhece. Tem uma turma aqui do Ministério Resgate, vós o conheceis. Você sabe por quê? Porque Ele habita convosco, está em vós. Aleluia! Ele habita dentro de você. E eu creio que você tem comunhão com Ele, aleluia. Ele habita conosco, aleluia, meu Pai. O verso 26 do verso 14, João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar tudo o que vos tenho dito. Amém? Ele falou para os discípulos, né? Lembra quando ele falava com os discípulos, às vezes eles não entendiam. Mas agora, querido, o Espírito Santo veio, eu imagino que começou a vir tudo na memória daqueles caras. Eles começaram a praticar tudo aquilo que Jesus tinha ensinado, mas agora com o poder dentro deles, com a pessoa do Espírito Santo dentro dele. Fala para alguém só, fala assim: o Espírito Santo não é um vento. O Espírito Santo é uma pessoa. Por isso, querido, a hora que você acordar, dá bom dia para Ele. Fala assim: Espírito Santo, vamos caminhar juntos hoje. O Senhor está comigo, eu estou com o Senhor. Amém? No capítulo 16, verso 8 ao 13, de João, capítulo 8. E dos apóstolos, né, tirando Paulo, quem teve mais, né, que escreveu mais sobre o Espírito Santo foi João, amém? Aquele que tinha intimidade com o Pai, com Jesus, amém? E olha só, quando Ele vier, imagina que isso aqui eram as horas que Jesus estava sozinho com o João, Ele começou a ensinar para ele sobre o Espírito Santo. Quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais, do juízo porque o príncipe desse mundo já está julgado. Verso 12. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não. Eles não tinham ainda o Espírito Santo. Estão entendendo isso? Eles não tinham ainda. Foi acontecer lá em Atos capítulo 2. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Amém? Ele vai trazer revelações, amém? Ele vai te entregar coisas diferentes, Ele vai te entregar coisas novas. O Espírito Santo renova o seu entendimento todo dia. Por isso que quando você for meditar na palavra, querido, peça o Espírito Santo, porque Ele vai te trazer revelações novas. Amém? O que preciso fazer o que eu preciso fazer para esse poder habitar dentro de mim? O que eu preciso fazer? O que eu tenho que fazer para esse poder habitar dentro de mim, a pessoa do Espírito Santo habitar dentro de mim? Fala assim: primeiro,
precisamos nascer de novo. Fala assim: deixar as obras da carne e viver para Ele. Amém? Tem como servir a dois senhores? Então, meu irmão, dá tchau para o mundo. Tchau. Tchau, carne. Tchau, desejo de dançar, de fazer qualquer coisa, de beber, de tal, de pornografia, de tudo que o mundo tem para te oferecer. Faz assim, ó, tchau. Se você quer o Espírito Santo, se você quer ser arrebatado, tem que ser radical contra o pecado. Não tem como negociar. Não tem como ficar fazendo, né? Ah, mas só um pouquinho, é. E se nesse pouquinho Jesus voltar para você ou voltar para mim? Pega na mão que dá certo. Segura na mão de Deus que dá certo. Efésios 4:22. No sentido de que quanto ao trato passado, vós despojeis do velho homem. O velho homem, o que acontece com o velho homem? Ah, meu amigo, se corrompe, está corrompido já. Por causa do quê? Por causa do concupiscência, desejos enganosos, sim ou não? Desejos enganosos. Meu irmão, deixa o Espírito Santo morar dentro de você. Deixa o Espírito Santo fazer uma revolução dentro de você. Não deixa mais a prática do pecado te dominar, não. Não deixa mais, não seja mais escravizado. Amém ou não amém? Verso 23. E vos renoveis aonde? O espírito do vosso entendimento, meu irmão. Para você experimentar a boa, agradável e a perfeita vontade, tem que acontecer primeiro um metanoia, transformação de mente. Você não pode mais ter uma mente dominada pelo pecado, uma mente mais dominada pelas coisas desse mundo. Como que o Espírito Santo vai morar dentro de nós, se nós ainda temos práticas mundanas? Você acredita que Ele está dentro de uma pessoa que tem práticas mundanas? Seja sincero, não é um julgamento, mas é a palavra, sim ou não? Verso 24. Ah, meu irmão, e vos revistais do novo homem, criado segundo, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Uma nova pessoa, criado segundo Deus, a imagem e semelhança de Deus. Você só se torna imagem e semelhança de Deus quando você nasce de novo. Amém? Porque enquanto eu não nascer de novo, querido, eu não sou filho de Deus ainda. Eu sou só uma criação, uma criatura de Deus. Eu não me pareço com Deus ainda. Eu só me torno parecido com Ele no Espírito quando eu realmente entrego a minha vida a Jesus, quando eu realmente falo: Jesus, vem habitar nesse corpo aqui. Eu sou cheio de falhas, cheio de pecado, mas Senhor, vem morar aqui, porque o Senhor vai mudar tudo de lugar. O Senhor vai me transformar, o Senhor vai me convencer, o Senhor vai me mudar. O Senhor, Deus, eu estou dando aqui, Senhor, Senhor, faz o que o Senhor quiser. Amém? Tem alguém aqui comigo nessa noite? Será que tem alguém aqui? Faça o que o Senhor quiser. Tem alguém aqui que pode falar isso para Ele nessa noite? Senhor, faz o que o Senhor quiser com esse corpo aqui. Aleluia. Então, querido, como que nós podemos ter esse poder habitando dentro de nós, a presença habitando dentro de nós? Segundo, fala assim: precisamos romper, abandonar as coisas que estão me impedindo de ter mais do Espírito Santo dentro de mim. Amém? Então, meu irmão, o que está atrapalhando aí? O que está te atrapalhando a você ter mais intimidade com o Espírito Santo? O que está te atrapalhando? Não é hora de você abandonar isso? Não é hora de você se posicionar?
Não é hora de você tomar uma decisão? Não é hora de você decidir, ou vai ficar assim o resto da vida? Você vai perder todos os dias da sua vida. Você vai deixar de receber o melhor de Deus. Se posiciona. Arruma aí nessa cadeira, meu filho, estufa o peito aí. Não fica, o Mateuzinho não veio hoje. Querido, não tem como se não for através, primeiro, do arrependimento. Nós precisamos nos arrepender das nossas práticas. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Mas nós não vamos continuar pecando? Sim. Mas Ele não quer que você fique sendo uma prática na sua vida. O pecado tem que ser um acidente. Amém? Em segundo lugar, querido, por que nós temos que romper com essas coisas que estão nos impedindo? Segunda coisa que nós temos que romper, fala assim, dureza de coração. Tem pessoas que são tão duras de coração, que não deixa Deus agir, que não permite. Deixa o Espírito Santo agir na sua vida. Hebreus 3, 7 e 8, tem pessoas que são tão duras, não deixa Deus fazer o que Ele tem que fazer. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, o que Ele diz? Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. Aquele povo foi duro, sim ou não? Não receberam a promessa, porque tinha uma dureza tão grande no coração deles. Tudo que Moisés falava para eles não fazer, eles faziam. Desobedeciam, se levantava contra, não aceitava a correção. Vira para alguém do seu lado e fala assim, e aí, como é que está esse coraçãozinho aí? Fala, deixa ele entrar logo. Deixa ele entrar. Amém? O que mais nós precisamos romper? Fala assim, falta de perdão. Querido, perdoa logo. Lança fora essa bagagem fora logo da sua vida. Fica com o seu coração tranquilo. Deixa fluir logo. Em nome de Jesus, amém? Fala assim, outra coisa que impede. Fala assim, bloqueio. Pessoas que foram decepcionadas. Às vezes você foi decepcionado por alguma pessoa. Às vezes você foi decepcionado em alguma igreja. Às vezes você foi decepcionado por algum homem, alguma mulher de Deus na sua vida. E às vezes você trouxe um bloqueio. E hoje você não deixa mais o Espírito Santo fazer o que Ele quer. Porque tudo você tem uma resistência. Querido, se entrega a Deus. Amém? Pessoas vão continuar te decepcionando. Mas tira os olhos delas e olha lá, olha para Ele, creia nele, olha para Ele, tema Ele, busca Ele. Se enche dEle, adore a Ele. Se você ficar olhando, você vai encontrar defeito. Mas se você olhar para Ele, querido, você vai ver um Senhor perfeito. Você vai ver alguém que nunca vai te abandonar, que nunca vai te decepcionar, que nunca vai falhar com você. Se você olhar para a pessoa, você vai cair. Vai desistir. Mas olha para Ele, Ele é maravilhoso. Aleluia. Por que as pessoas, querido, não estão sentindo a presença? Fala assim, apego às coisas dessa terra. Pessoas apegadas demais a coisas materiais. Não se apegue, querido, isso tudo vai ficar. Isso tudo vai ser pó. Mas se você estiver cheio do Espírito Santo, querido, vai ser para a vida eterna, amém? Outra coisa que impede, fala assim, rebeldia, orgulho, soberba, afasta o Espírito Santo.
Então, meu irmão, cuidado com isso no seu coração, não deixa isso entrar no seu coração, não deixa a soberba tomar conta do seu coração. Nós não somos nada sem a presença de Deus, nada. Somos melhor do que ninguém. Nós temos que louvar a Deus a oportunidade que Ele tem dado para nós todo dia. É só por Ele, querido, nada nosso. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. Ora, o homem natural, o que acontece com o homem quando ele é natural? Quando ele não é cheio do Espírito? Por quê? São loucura. Rapaz, a gente vai ler na Bíblia, é tanta loucura, sim ou não? Mas eu amo essa loucura. Meu Deus, a baleia engoliu o homem ficou vivo. O jumento falou com o homem. Jesus chegou no funerário e falou assim: por que vocês estão chorando? Mas está no funerário, tem que chorar, né? É loucura. O mar abriu, querido. O povo caminhou no mar. Imagina um negócio desse. E aquele povo não acreditou ainda. Um lado daqui um paredão de água, outro daqui um paredão de água. Os caras passando no meio daquilo, meu irmão. É loucura ou não é? Vendo lá os peixes, né? Lá, vendo um aquário, né? O aquário foi criado ali. Que loucura. Um homem ficou 100 anos fazendo um barco num lugar seco. Loucura ou não? Mas Paulo falou assim: olha, o homem natural, ele não vai aceitar. Aí Paulo falou assim: olha, alguém vai questionar. Ele vai falar assim: por quê? Porque é loucura. Não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Você não vai compreender. Fala para o seu irmão, você vai falar assim: você não precisa compreender. Você tem que crer. A fé não é... Você está vendo, querida, a fé é o quê? É um firme fundamento de coisas que eu não estou vendo, mas eu creio. Se está escrito, eu creio. Não dê lugar para a incredulidade na sua vida. Em nome de Jesus. Querido, o poder vive dentro de você? Então você precisa ter comunhão com Ele. Você tem que ter intimidade com Ele. Em terceiro lugar, fala assim: eu preciso ter comunhão com Ele. Intimidade. Querido, desfruta da presença dEle. Desfruta da presença dEle. Olha lá em Efésios 5,18. Deus que existe o mundo, né, querido? Existe o vinho, né? Aí fermentou, aí deu ruim, né? Para alguns, Noé ficou embriagado, lembra lá? E aí, desde que existe o mundo, as pessoas são muito viciadas nisso, sim ou não? Bebida. Aí ele é maravilhoso, né? Ele falou assim: Paulo é extraordinário, né? Aí Paulo falou assim: nossa, esse povo é tão viciado na bebida. Ele falou assim: olha, não vos embriagueis, no qual há briga, contenda, confusão, morte. Viu aqui na cidade agora esse final de semana? O que fez tudo isso? Que ceifou a vida de pessoas? Pinga, bebida. Aí Paulo fala assim: cara, vocês estão perdendo tempo. Você está se embriagando com vinho? Olha aí, pastor Sonir. No qual há briga, no qual há dissolução. Mas se você encher do Espírito Santo, se você beber dele, se você experimentar ele, se você ter ele todo dia, se você se encher dele todo dia, você não vai mais lembrar de vício na sua vida, você não vai mais querer ir para a sua vida, você não vai mais querer viver essa vida, porque com ele é muito melhor, e você não fica de ressaca, meu irmão.
Você não faz loucuras. Que a pessoa embriagada, ela faz loucuras. Querido, que a minha oração nessa noite é que você seja embriagado no Espírito Santo. Aleluia. Lá em 2 Coríntios, na oração sacerdotal, no 13:13, 2 Coríntios, ali é a oração sacerdotal. A graça, o amor e a comunhão do Espírito Santo. Koinonia no grego. Koinonia. Fala, querido, de comunhão íntima. Amém? Comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Amém? Nós precisamos dessa comunhão todos os dias. Aleluia. Se o poder dele habita dentro de você, fala assim: eu recebi poder para ser testemunha aqui em Mineiros, em Goiás e até os confins da terra. Querido, você recebeu um poder. Você recebeu um poder para testemunhar. Você recebeu um poder para orar pelas pessoas. Você recebeu poder para evangelizar as pessoas. Você recebeu poder para fazer a diferença onde você estiver. Isso está dentro de você, querido. E olha só, lá em Atos capítulo 2, verso 1 e 4. Não, primeiro abre Atos 1, 4 e 5. Perdão, Pablo. Atos 1, 4 e 5. Aqui é Jesus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João na verdade batizou, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Querido, tem um batismo de arrependimento, sim ou não? Batismo nas águas. Mas fala assim, mas tem o batismo de fogo. O fogo, querido, o fogo quando vem na nossa vida, nos purifica, nos leva a uma maior santidade no Senhor. Amém? A presença do Espírito Santo na nossa vida nos leva à santidade. Sim ou não? Então, querido, você recebeu o Espírito Santo na sua vida para você ser diferente do mundo. Agora Atos 2, do 1 ao 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso. Fica imaginando a cena. Imagina uma reunião dessa aqui. E de repente um vento entra pelaquela porta. Coisa que eles nunca tinham recebido. E ó, meu Deus. E encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas. Como? E pousou uma sobre cada um deles. Cada um deles recebeu. Todos receberam. E o que aconteceu com esses 120? Todos, imagina o reteté que virou isso aí. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram. Eu não sei como é que o povo tradicional tira esses textos, eu não sei como que vai fazer. Todos falaram em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Amém? Então, meu irmão, você recebeu poder. O Espírito Santo habita dentro de você, amém? Você sabe por quê? Porque Ele quer que você viva o melhor dessa terra. Você sabe por quê que o Espírito Santo, o que mais que Ele vai trazer para a sua vida? Fala assim, alegria. Fala assim, felicidade. Amém? Você sabe o que o Espírito Santo vai trazer para a sua vida? Ele vai trazer, querido, Ele vai despertar dentro de você os dons, os talentos.
Você sabe mais o que vai acontecer quando o Espírito Santo vem? Ele vai mostrar para você o seu propósito. Ele vai mostrar para você por que você está aqui na terra. Porque você tem um propósito. O que mais que acontece quando você é cheio do Espírito Santo? Fala assim, eu não quero mais as práticas do pecado. O que mais que acontece, querido, quando você é cheio do Espírito Santo? Fala assim, ó, eu posso fazer, no nome do Senhor Jesus, coisas maiores ainda. Amém? Querido, quem é cheio do Espírito Santo não suporta ficar sentado numa cadeira. Ele quer ganhar muitas almas para Jesus. Será que tem alguém aqui? Se você é cheio do Espírito Santo, querido, você não vai se conformar. Se você é cheio do Espírito Santo, querido, você vai querer evangelizar. Se você é cheio do Espírito Santo, você vai falar de Jesus aonde você estiver. Se você é cheio do Espírito Santo, meu irmão, você vai ganhar almas para Ele. Em nome de Jesus, porque tem uma chama queimando dentro de você, e essa chama não pode mais apagar, essa chama vai te impulsionar, e você será um ganhador de almas, você vai, querido, ganhar milhares de almas para Jesus, porque Jesus está voltando, então é tempo da igreja se levantar para essa grande obra. Deus não te fez para você ficar estagnado, Deus não te fez para você se conformar, Deus te fez para que você pudesse se levantar e faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Amém? Glória a Deus. Não sei se vai ser na área empresarial, não sei se vai ser no ministério, mas querida, aonde você chegar, que você vai incendiar as pessoas no nome de Jesus. Faça a diferença na vida das pessoas, porque você é cheio do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo, querido, não vai se acomodar, não vai se acovardar, mas vai fazer a diferença para Deus. Você esse homem aqui, você essa mulher nessa noite, em nome de Jesus, que você possa fazer a diferença para a glória de Deus. Fica de pé em nome de Jesus.